Maceió, 11 de dezembro de 2019, está no ar mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado na próxima hora, trazendo os principais assuntos, as notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Daqui para frente é a movimentação do Departamento de Jornalismo da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo, com uma programação genuinamente alagoana, trazendo todos os detalhes e as últimas notícias para deixar você atualizado. Você que está em seu trabalho, saindo de casa neste exato momento, receba o nosso forte abraço e muito obrigado por essa parceria sempre conosco aqui da TV Mar e todos os dias com o programa TV Mar News necessariamente. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. É por lá que você acompanha toda a programação da TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. O aplicativo TV Mar também está disponível para você. Baixe para seu smartphone, qualquer plataforma disponível, tem compatibilidade e você pode acompanhar a nossa programação pelo aplicativo TV Mar também, tá certo? Acompanhe também as nossas redes sociais, os bastidores de cada programa, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. Você também tem acesso aos melhores momentos aqui desta edição do TV Mar News nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Tá já chegando o fim do ano e você vai saber daqui a pouco de muitas notícias nesta sequência de programa. Lembrando também dos mecanismos de contato com a nossa produção. Você pode mandar as suas mensagens para o nosso WhatsApp e também pela ferramenta tradicional, que é o tradicional 3377-9097. Esse é o número da TV Mar. E para falar com a nossa produção, trazendo a sua pauta para o programa TV Mar News, que tem o apoio, prestígio de Apivida, saúde e odontologia. Você já sabe, credibilidade no Norte e Nordeste, mais de 40 anos, incentivo à prática de esportes. 3215-2523. Você já sabe, hein? Apivida, na bandeira do TV Mar News, todas as manhãs aqui conosco, beleza? Um abraço para todos que formam aí, que fazem o Apivida, sempre parceiro aqui do TV Mar News. Olha, vamos trazer um programa de hoje, os destaques da Gazeta Digital. Você faz a sua assinatura e recebe um amplo conteúdo online pelo seu tablet, pelo seu smartphone. E todas as manhãs nós estamos aqui trazendo as manchetes da Gazeta Digital, que nesta quarta-feira traz como destaque exatamente esta notícia. Vamos colocar aqui rapidinho na Gazeta, como é que é? Daqui a pouquinho nós vamos trazer, né? Os detalhes aí da Gazeta Digital, que traz todas as manhãs, lembrando que com todas as mudanças e as apresentações, principalmente nas questões tecnológicas, a Gazeta tem como destaque nesta quarta-feira: a reforma é aprovada e agrava arroxo salarial de servidores. Previdência de Renan Filho, né? Essa é a ideia da Gazeta Digital, que traz como destaque essa informação. Fraude fiscal dá prejuízo de 108 milhões. Ontem nós falávamos desta operação, né, que o Ministério Público participou. E tem outros destaques também aqui na Gazeta Digital. Vagas no mercado são assuntos mais procurados no Google em Alagoas. Com desemprego em alta, é natural que as pessoas busquem também vagas de emprego pelo Google, que é o mais respeitado site de consultas de pesquisas do planeta. Principalmente aqui no Brasil, lidera absolutamente em relação aos outros sites. Braskem deve levar a mineração à zona rural do estado. TAP anuncia preços menores para voos Maceió-Lisboa, né? Maceió-Lisboa, voo direto para a Europa, e isso vai ter diferença de preço. E nós estamos mostrando aqui na Gazeta Digital com esse destaque nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019, tá certo? Eu quero pedir a sua atenção neste início de programa também para trazer a informação de mais uma operação que ocorre neste exato momento. A operação denominada como Dama da Lâmpada, né? Inclusive, desde as primeiras horas de hoje, essa operação, ela traz a participação da Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal. Desde as primeiras horas desta quarta-feira, a Operação Florence Dama da Lâmpada, que investiga fraudes, desvios de recursos e corrupção de agentes públicos na prestação de serviços de órtese, prótese e materiais especiais em Alagoas. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva e mandados de prisão temporária em Maceió e Arapiraca. Essa daí é a sede da Secretaria Estadual de Saúde, é a CESAL, em Jaraguá, que desde as primeiras horas desta quarta-feira tem recebido a visita de agentes, visita entre aspas, de agentes da Polícia Federal.
A movimentação é enorme neste exato momento. Ainda não se tem detalhes a respeito desse assunto, mas é claro que no decorrer do TV Mar News nós vamos saber qual o intuito da presença da Polícia Federal quando se fala, inclusive, desses mandados que estão sendo cumpridos de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva e mandados de prisão temporária. Não só aqui na capital Maceió, mas também na capital do Agreste, a cidade de Arapiraca, na operação Dama da Lâmpada, que está sendo executada neste exato momento com a participação da Polícia Federal. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao TV Mar News, daqui a pouco mais detalhes a respeito desse assunto. Quero pedir sua atenção, já que a Fundação Pierre Chalita inaugura o segundo ato da exposição Monção, da artista alagoana Eva Le Campion. Nós vamos trazer então detalhes com a participação de Fernando Palmeira. A arte em Alagoas jorra com monção. E a coisa está tão bonita, tão boa, tão fantástica, que já vamos para o segundo ato, aqui no Espaço Pierre Chalita, em Jaraguá. Eva Le Campion lhe convida. Mas antes de eu falar com essa grande artista e explicar essa obra fantástica que mostra a natureza, a degradação, eu vou falar com o curador, esse jovem também sensível, que vai nos falar o que é ser curador de uma mostra como Monção, mesmo no segundo ato. Para mim é uma honra enorme trabalhar mais uma vez com a Eva Le Campion. Já é a segunda vez que nós estamos trabalhando juntos. A primeira foi em 2015, no retorno dela à Pinacoteca Universitária, com a exposição Moira. E o segundo momento aconteceu agora recentemente, em agosto, né? Ela me fez o convite para curar essa exposição que se chama Monção, e desde o início do ano a Eva vem trabalhando para produzir esses dois momentos que está acontecendo aqui na Fundação Pierre Chalita, em que a Eva faz uma reverência às belezas naturais, às nossas águas, às nossas fontes de vida. Nesta quarta-feira, dia 11, que as portas estarão abertas para o turista, para o visitante e para todos nós alagoanos. Isso, com certeza. A exposição fica em cartaz até dia 30 de janeiro e a Fundação Pierre Chalita funciona das 8 da manhã a meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Então, maravilha. O público vai poder conferir esse momento tão especial. Eu fiz questão de escolher essa tela aqui, ó. Já diz tudo, não? Olha só, mostra bem um peixe, a cor das águas, enfim, até certas cores negras da degradação, principalmente da nossa amada Lagoa Mundaú e dos nossos mares, das nossas praias, lembrando ou sem querer lembrar, as manchas de petróleo. Le Campion, se inspirando já de há muito em defesa do nosso ecossistema, principalmente da nossa mãe Lagoa. Sim, porque eu noto que nós estamos maltratando muito a natureza e a consequência é nítida até sobre os seres humanos, não só sobre a natureza, mas principalmente sobre os seres humanos. Você olha o entorno de Maceió, da cidade, você vê praticamente só construções. E nas áreas carentes você não encontra árvores. Então, eu percebo que existe uma alienação com relação à natureza do próprio lugar. Eu dou o exemplo de um país que pensa em construir, mas o esgoto é a última coisa em que eles pensam. Exatamente isso nós estamos com as lagoas poluídas, as praias poluídas e a falta de educação ambiental, de não jogar o lixo plástico, né, sobre a natureza. E eu não vejo a nossa cultura econômica preocupada com essa questão, né? Geralmente o que se mostra nas propagandas de televisão é você ter um cartão de crédito, ir para o shopping, comprar, mas a alma que está ligada à natureza, eu não vejo ninguém tocar nesse assunto. Então convido a todos para a Monção, temos aí essa abertura na terça, mas da quarta-feira em diante vai até que dia mesmo? Olha, a exposição está abrindo agora, em dezembro, e ficará até o final de janeiro de 2020.
Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela Muito contribuição que dá pela sua beleza da arte e, acima de tudo, por essa mensagem de conscientização de defesa intransigente do nosso ambiente. Sim, muito obrigado à TV Mar, obrigado a você de coração e convido a todos de virem prestigiar essa exposição muito importante com a curadoria de Rafael Almeida. Muito bem, uma bela exposição, né? Uma ótima oportunidade também para os alagoanos, né? Nessa linha do prestigiar mesmo o trabalho do artista, da artista plástica, né? E ganhar também, né, um pouco mais de conhecimento nas questões culturais. Nós precisamos valorizar, sim. Na Europa, esse tipo de arte é muito valorizado e nós precisamos incorporar isso, já que temos os olhos tão voltados para a Europa para poder fazer comparativos de coisas que acontecem por lá e que são bem evoluídas, né? Muitas vezes que nós colocamos assim em relação à nossa realidade. Então, por que não pegar esse amor pela cultura, essa valorização pela cultura, pelos nossos artistas, indo pelo menos prestigiar exposições como essa, que tem um contraste muito bacana, muito legal a respeito principalmente da valorização e de preservação do meio ambiente, né, que é o principal ponto dessa exposição. Vamos falar agora de um assunto também que traz um viés bem interessante, né, a raiva. Eu tenho o prazer de conversar aqui com a psicóloga Bárbara Monier, porque ela vai promover a Oficina das Emoções e que trata diretamente de pontos de raiva apresentados pelas crianças, mas que naturalmente, quando chega a uma fase adulta, traz também essas marcas, deixa esse rastro. Eu gostaria de conversar diretamente sobre isso com a Bárbara. Seja bem-vinda, viu, Bárbara? Muito obrigado, inclusive, por marcar a presença aqui no estúdio. Vamos falar um pouco da raiva. Para que serve a raiva e por quê? Por que nós sentimos raiva? Eu mesmo sou um cara que tenho vários tipos de raiva durante o dia, vários picos também. Por que nós sentimos raiva? Bom dia. Então, a raiva é uma das 5 emoções básicas, né, que a gente tem e sem ela a gente não pode viver, né? Então a gente precisa da raiva porque quando acontece algo que nos deixa triste ou muitas vezes que achamos que estamos prejudicados, é a raiva que nos impulsiona a resolver. Então, se você compra alguma coisa e aquele produto está danificado, é a raiva que vai fazer com que você haja para ir lá e resolver aquele problema. Certo. Só que a questão é, a gente precisa controlar a nossa raiva, porque ela em excesso não é bom. Então, o objetivo da oficina é ajudar as crianças, né, a criar estratégias de como lidar com a raiva, de perceber quando é que a gente está com raiva. E quais são essas estratégias? Que não só as crianças, mas nós adultos também. Porque a gente aprende desde pequeno a respirar, respira, puxar pelo nariz, solta pela boca. Mas quando a gente fica adulto, a gente não faz isso. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente vai criando esse hábito, a gente consegue controlar a nossa raiva. Porque a raiva, não só a raiva, como as outras emoções, ela tem uma durabilidade mais ou menos de uns 15 minutos. Então, a gente precisa controlar para nesses 15 minutos, a gente precisa controlar ela para não fazer besteira. Entendo. Porque o que acontece? Quando estamos com raiva, a gente não consegue pensar, tudo fica um pouco turvo. Então, a gente precisa respirar para nesse momento a gente conseguir resolver e não, às vezes, tomar uma decisão, né, pelo impulso. Então, por isso que muitas vezes a gente tem esse impulso, porque a gente não respira. E o objetivo é respirar, né? A gente precisa trabalhar muito essa respiração. Sim, por isso que aí está tão em alta a meditação, né? Porque a gente aprende a respirar. Agora, prender essa emoção ou expor? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas a respeito disso. E a emoção, ela fica tão contida quando a pessoa tem raiva, para algumas pessoas, que você percebe que a pessoa muda de cor, fica vermelho, por exemplo. Então, prender ou expor quando tem raiva, por exemplo? Então, é justamente isso. Você tem que aprender a lidar. Porque a gente não pode prender nenhuma emoção, a gente tem que expor. Mas a gente tem que expor saudável. A gente não pode expor explodindo, né, quebrando, porque muitas vezes é essa a vontade. Sim. Mas a gente precisa controlar, porque a raiva é uma das emoções, né? Sim. Junto com a alegria, com a tristeza, com o medo, com o nojo. Mas a gente precisa controlar todas, porque tudo com moderação.
né? Nada em excesso. Como usar a raiva, por exemplo, para um efeito positivo, para as suas questões de dia a dia? Sabendo controlar bem e, de repente, você ter uma capacidade de tirar proveito de um momento de raiva. Então, nesse momento, assim, a raiva, ela nos ajuda, como eu falei no início, né? Em alguns momentos, em algumas situações, a gente ir atrás de alguma coisa. Se alguém é injusto com você, de você tentar resolver, é a raiva que vai te impulsionar, né? Um exemplo, uma criança que sofre bullying na escola, né? Se ela tem muita emoção da tristeza, que ela fica muito quietinha, e a raiva é uma emoção que está muito ausente, nesse caso ela não vai ajudar. Certo. Porque é a raiva que vai fazer com que ela peça ajuda à mamãe, à professora ou algum adulto. Então, nesse caso, a raiva ela iria ajudar. Entendo. Mas aí ela precisa ter. Mas aí, às vezes, acontece que tem muitas pessoas que têm em excesso e outros não têm, né? Ou não dá espaço, porque uma coisa que se tem hoje, se pensa que a raiva é uma emoção ruim. Ela não é uma emoção ruim. Ela é uma emoção que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Certo. Vamos falar um pouquinho da oficina. Como você pretende trabalhar nessa oficina de emoções, usar estratégias? Que tipo de estratégias, por exemplo, são essas para poder controlar a raiva? O que é que você poderia passar para o nosso telespectador? Então, a oficina, recentemente eu fiz uma, sábado passado, fiz em Junqueiro, e aí agora vai ser aqui em Maceió. E a estratégia que vai ser ensinar as crianças a respirar, né? Como respirar realmente, como deve respirar, porque a gente respira muito errado, a gente não respira com diafragma, né? A gente respira muito eufórico. E não só ensinar as crianças a respirar, mas também outras estratégias de pensar, de agir, né? A gente usa muito com as crianças a questão mesmo do sinal, do pare, siga e pense, né? Então, de uma forma lúdica, a gente vai ensinar as crianças, né? Entendo. E aí, não só a respiração, como outras estratégias. O que é que a criança pode fazer quando está com raiva, né? Ela pode brincar, ela pode usar aquelas bolinhas de sabão, que a gente acha uma brincadeira tão sem sentido, mas ajuda muito a criança, porque a criança precisa respirar para poder fazer a bolinha. Com certeza. Porque se ela fizer muito rápido, ela estoura. Então, ela precisa fazer devagar para poder conseguir o objetivo. Então, o objetivo é esse, fazer com que as crianças fiquem mais um pouco calma, né? Trabalhar, porque assim, a oficina das emoções, ela não tem como objetivo de fazer com que a criança não sinta mais raiva. Não é isso. O objetivo é fazer com que as crianças aprendam a lidar com a raiva. Porque ela precisa lidar. E esse evento é um evento, para mim, de extrema importância para os educadores, né? Para as pessoas que trabalham, por exemplo, em contato direto com a criança. Aproveitar esse período de férias para que os professores, né? As pessoas que trabalham em creches, por exemplo, que têm contato direto com criança e que naquele momento existe uma série de reações, de emoções sendo colocadas ali, bem expostas pelas crianças. A pessoa que cuida precisa ter também um cuidado muito grande, né? Precisa ter um trabalho bem feito para poder passar um pouco mais de tranquilidade naquela hora de raiva e ajudar, por exemplo, uma criança que muitas vezes não sabe a controlar essa raiva, não é verdade? Sim, sim. Muitas vezes acontece de os pais não saber como, porque assim, é muito comum hoje no consultório, né, os pais procurar psicólogo em relação à raiva, porque meu filho está muito agressivo, porque meu filho está muito isso. E é isso que a gente vai trabalhar, só que a gente às vezes trabalha com a criança e o pai não entende. Então, muitas vezes a criança fala, papai, eu preciso respirar, né? E aí os pais não pensam nisso, porque hoje a gente pensa muito assim, quando chega com a criança da escola, pergunta como é que foi o dia. É verdade. Mas a gente deveria perguntar qual foi as emoções que você sentiu, porque a criança vai explicar melhor, vai dizer, eu senti alegria, eu senti raiva do amiguinho disso. E isso é algo que a gente não faz, né? A gente tem muito essa cultura, como é que foi o dia, mas não qual foi a emoção. Sim. Com certeza. Bárbara, fala um pouquinho também a respeito da distribuição. Como é que será feita a programação para esse evento, né, a oficina de emoções? E também trazer informações de datas, local que será realizado. Então, a oficina das emoções, né, que vamos falar um pouco sobre a raiva, vai ser na próxima semana, quarta e quinta. Na quarta-feira será para crianças de 4 a 6 anos e na quinta de crianças de 7 a 9 anos. A oficina terá uma duração de 2h30, né, onde vai ser trabalhado alguns temas, né, da raiva e as estratégias com as crianças, tudo com embasamento teórico. E após a oficina, né, eu vou ter um momento com os pais das crianças que vai participar da oficina para dar uma devolutiva e falar para os pais como é que as crianças
o que é que os pais podem fazer com as crianças em casa. Entendo. Porque não é só ir para a oficina, é dar continuidade. E se o que é papai esse quiser objetivo. levar a criança, por exemplo, para o dia do evento, é aconselhável também levar as crianças? Então, é bom que faça a inscrição antes, porque eu estou preparando a oficina com... Eu poderia dizer, eu estou preparando a oficina, né, personalizada para as crianças, Sim, então sim. tem a questão, porque para a criança é muito bom ela chegar lá ter o seu nome, então Isso. para não chegar e não, igual as outras crianças ter o nome, ela não ter, então é bom que faça antes, porque vai ser preparada, né, personalizada para cada criança, né, a gente também vai ter um momento de entregar o certificado, né, porque a criança vai dizer, eu participei da oficina, né, porque nesse período, como você estava falando de férias, as pessoas pensam muito em levar para uma colônia de férias, né? E aí, quando eu pensei em fazer a oficina, foi vamos fazer uma oficina para trabalhar as emoções, né? De uma forma lúdica, mas com embasamento teórico, para que a criança possa continuar e não ser brincadeira por brincadeira. O custo? O custo está R$70. R$70, né? Vai- Semana que vem, Isso. terça e quarta. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Vai ser no Farol, por trás do Guaraná da Praia. Certo. Então, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada, Bárbara, também. Muito obrigado. Conversamos aqui com a psicóloga Bárbara Monier, que será uma das responsáveis, na verdade, pela Oficina das Emoções na próxima semana, que trata diretamente das questões relacionadas à raiva, o equilíbrio, como controlar nas crianças e a participação dos pais, dos professores é muito importante. Telefone para contato, para quem quer comprar o ingresso? Pra garantir? 98111-2820. Já está no vídeo ali, já as Isso. informações, tá certo? E o seu Instagram também. Isso. Está tudo ali certinho para que o nosso telespectador possa anotar. Espero que o evento seja um sucesso. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, o TV Mar News traz mais informações. Continue conosco, tá? É rapidinho mesmo. Voltamos já.